Boa noite a todos. Que a espiritualidade amiga, maior, que os espíritos de Escol, que cuidam desse lar de amor, possam nos envolver em paz, em serenidade, em harmonia, a fim de que a gente fique receptivo a todos os ensinos que essa casa nos traz, para que a gente interiorize, aprenda, sinta e leve conosco aonde formos durante toda a semana. Então, que o Senhor esteja conosco. Para a gente dar início às nossas atividades da noite, assentando as nossas emoções, trazendo a consciência para o momento presente, eu gostaria de convidar a nossa companheira Amélia Rosa para nos conduzir em prece. Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Estamos nos aproximando de um período festivo em que comemoramos o nascimento de Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior. E é nessa época, felizmente, em que os nossos pensamentos se elevam, em que os nossos sentimentos nutrem um pouco mais de amor ao próximo. Então, que tenhamos não só pensamentos, mas também atitudes, comportamentos, para que possamos nos motivarmos cada vez mais a seguirmos o caminho do bem. Agradecidos pela espiritualidade amiga, por estar sempre conosco, por estar nos confortando nos momentos mais ansiosos que passamos. Aqueles momentos em que temos que ter ainda mais fé, desenvolver dentro de nós esse espírito que se alvora cada vez mais nesta época. Então, somos gratos por aqui estarmos, por termos o dom da vida, por estarmos nesta encarnação, colhendo experiências, a fim de que possamos atingir sempre uma evolução espiritual, moral, e que nos acalenta o coração. Que Jesus, os nossos amigos, espíritos, condutores, responsáveis pelos trabalhos dessa casa, os mensageiros de Jesus, possam nos conduzir sempre para mais uma semana, a fim de que desfrutemos com amor, serenidade, otimismo, os nossos passos. Que o nosso conferencista da noite, o Herédio, possa ter a inspiração para nos trazer sempre uma mensagem que vai tocar com certeza o nosso coração e nos trazer sempre maiores instruções dentro da nossa doutrina. E para a noite de hoje, com muita alegria, nós recebemos do Centro Espírita, Associação Espírita Beneficente Pátria do Evangelho, a nossa MEI, o nosso companheiro Marcos Herédia, que seja bem-vindo e nos agracie com os ensinos do Mestre Jesus. Fique à vontade, Marcos.
noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus permaneça sempre em nossos corações. Aproveito os instantes iniciais para agradecer o convite da casa, que nos proporciona a alegria de estar aqui nessa noite agradável, rever amigos que às vezes há tempo não revia, fazer novos amigos, fortalecer os laços dessa irmandade, nessa fraternidade, aonde estamos todos aí caminhando juntos, com o mesmo ideal de doutrina. Isso nos felicita. E também encontrar a casa cada dia mais bela, mais organizada, né? A gente, a hora que chega, já percebe a diferença. Tive aqui no ano passado. E a gente vê que quando isso ocorre, é porque as forças da espiritualidade, somado ao nosso pedacinho que já podemos contribuir, está andando, está fluindo. E que assim continue essa casa abençoada. Nós escolhemos para a reflexão da noite um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 15, fora da caridade não há salvação. É um tema que dá diversas reflexões, e hoje não temos a pretensão de fazer senão uma pequena reflexão a esse tópico. Lembrando também que aqui quem traz esse momento, a explanação, a reflexão proposta do Evangelho, eu tenho certeza que talvez o maior devedor ou o maior que esteja lutando aí para que o que vai ser aqui colocado, a gente consiga um dia aplicá-lo. Porque esse é o convite que o Cristo nos faz. Esse é o convite da Boa Nova. Esse é o convite da doutrina espírita esclarecedora, que nos responde, que nos orienta, que nos ensina, mas que daí em diante cabe a cada um de nós realizarmos. Então aqui vos fala alguém que luta no dia a dia para colocar em prática aquilo que a teoria já nos abençoa, já nos esclarece. Agradecendo de novo a essa doutrina que conheci um dia, e é certo que a partir dali me despertou para conhecer, por exemplo, Jesus, se aproximar de Jesus, entender um pouquinho sobre mim mesmo. É o conhece-te a ti mesmo, né? Que a doutrina tanto convida, porque é o caminho que a gente possa dar o próximo passo. E ali nós vamos passar um pouquinho por esse capítulo do Evangelho, então, trazendo apenas alguns pontos, porque também esse capítulo, na sua grandeza, nos deixa ali muitas reflexões. E que eu convido vocês a estudarem pedacinho por pedacinho, né? A gente estuda no Evangelho no Lar, às vezes estuda aqui na Casa Espírita o Evangelho, e cada vez que a gente reabre, pega um trechinho, o entendimento, a nossa compreensão, e parece que não estava ali antes aquilo que a gente agora entende. Isso é fruto do nosso amadurecimento, da evolução, dos anos que vão passando, né? E isso vai nos deixando um pouquinho mais conscientes. Então, ali no primeiro capítulo, já no primeiro tópico, tem um questionamento. O que é preciso para ser salvo? E ali, quando a gente usa a palavra salvo, eu vou pedir a liberdade de substituí-la para estar mais perto de nós, pela palavra felicidade, ou pela palavra paz. O que é preciso para que nós possamos estar em paz? Para que possamos ser felizes dentro das possibilidades que esse mundo que nos acolhe, nesse momento reencarnatório, nos permita sentir essa felicidade. Responde ali o Cristo
aos que indagaram, contando aquela passagem, que vou trazer resumidamente, dizendo: eu tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Estive nu e me vestisse, estive doente, estive preso e me visitaste. Dizendo e nos orientando ali de como nós devemos agir. Então, para ser salvo, eles não compreenderam a resposta do Cristo e questionaram: mas quando foi que isso ocorreu? Quando foi que nós vos alimentamos, vos vestimos? E aí o Cristo responde que quando nós realizamos a um dos mais pequeninos dos nossos irmãos, é a Ele que nós estamos realizando. Nos dando ali já um roteiro, né? Porque aí já dá para fazer um questionamento. Quem são esses pequeninos? Quem são esses pequeninos que o Cristo ali nos convida a observar? Será que sou eu? Será que é alguém aqui de vocês? É certo que somos todos nós, irmãos menores do Cristo, nosso irmão maior, não é isso? Então, se o Cristo é o irmão maior, nós somos os irmãos menores sempre. E aonde está a oportunidade de realizar isso? Encontrar esses pequeninos à nossa volta. Em qualquer lugar que nós estejamos inseridos, na família, na sociedade, no trabalho, na casa espírita. Então temos que ali estar atentos a esse convite do Cristo, porque essa proposta ali é para que se encontre a paz, a felicidade, a salvação, como ele está no Evangelho, não é isso? Um pouquinho mais adiante nesse tópico, novamente eles questionam: o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Eu diria que hoje aqui para nós, que já conhecemos a doutrina espírita, essa pergunta não precisaria fazer, né? Porque desde que fomos criados, já possuímos essa vida eterna. Ela segue. Mas ali eles questionaram. E o Cristo pergunta: o que está escrito na lei? Como a lei? E aí eles respondem com o maior mandamento: amar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Mais uma vez, convidando nós a observar os pequeninos ao nosso lado. O Cristo responde: respondestes bem, fazei isso e encontrará a vida eterna. No segundo tópico desse capítulo, nós já vamos entrando ali agora sobre o título de O Maior Mandamento. E ali, nós tiramos apenas um trechinho, dizendo assim: caridade e humildade. Tal é o único caminho da salvação. Caridade e humildade. Único caminho. Então não precisamos falar mais nada, né? Se nós procuramos a felicidade, a paz, a salvação ou a vida eterna, como colocado no Evangelho, nosso objetivo é estar atentos à caridade. Não ao acaso, a nossa Federação Espírita Brasileira tem sob nome e título, né? Deus, Jesus e caridade. Jesus, quando aqui esteve, nos traz a lei do amor. E a caridade é uma filha do amor. Enquanto ainda não conseguimos amar plenamente, como nos convida o Cristo, nós vamos exercitando por esse único caminho da salvação, que é a caridade, em suas diversas vertentes e oportunidades que nos rodeiam, observando os pequeninos que estão ao nosso lado. Muitas vezes é nós que socorremos, outras vezes somos nós que somos socorridos.
Sempre alguém tem algo que possa contribuir. E nunca ninguém tem tudo o suficiente para não necessitar. Então ele traz ali essa passagem, e a gente busca ali no Livro dos Espíritos, na questão 886, qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E aí os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eu tirei uma pequena reflexão dessa resposta para encaixar na proposta que a gente vai reflexionar nessa noite. Quando ele diz benevolência, ele inclui para com todos. E eu sou parte desse todo. Quando ele diz indulgência, ele diz para com as imperfeições alheias, do próximo, de quem está à minha volta. E perdão generalizado também, né? Por que será? Será que as nossas imperfeições, nós não temos que ter indulgências para com ela? Fica o questionamento por enquanto no ar, e a gente vai seguindo com a reflexão que a resposta vai chegar, né? Ali também, quando ele termina essa passagenzinha, ele diz que orgulho e egoísmo é o caminho da perdição. Seguindo ali nesse trechinho do Evangelho. E aí nós vamos novamente recorrer ao Livro dos Espíritos na questão 785. Qual o maior obstáculo ao nosso progresso? Orgulho e egoísmo. É aí que a gente tem que estar atento, né? Observando as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos atos, para ver se eles estão mais próximos do orgulho e do egoísmo, ou já estão se enraizando na verdadeira caridade, ou já está conseguindo exercitar essa caridade, que é algo que nós vamos alcançar a partir do momento que nós se propomos a isso. A partir do momento que nós vamos investir em compreender isso. Eu já fiz algumas vezes alguns comentários a respeito, que no início a gente pratica a caridade por diversos motivos, menos pelo amor, menos pela consciência desperta. Só que isso, de certa forma, é bom, porque a gente começa a ter contato com essa energia boa que a caridade nos traz. A gente começa a sentir isso, e aquilo vai interiorizando, até que um dia a gente realmente consiga exercer a caridade para com o próximo, para com qualquer situação da nossa vivência, de coração, e não apenas de dever, de obrigação, de consciência ou até de medo. Eu preciso ser melhor aqui, porque senão a cobrança vai vir, e nós sabemos que vai. Para quê? Para nos recolocar no caminho, porque nós temos que sempre ter a certeza de um Deus bom, que é todo bondade, mas não se esquecer que Ele também é um Deus justo, e que nós não estamos aqui passeio, nós estamos aqui para nos melhorar, para procurar realizar o bem que nós já conseguimos realizar, nem mais, e também não deixe ser menos. Seguindo um pouquinho mais adiante, no próximo tópico, no último tópico, que é lá nas Instruções dos Espíritos, que o subtítulo também é Fora da Caridade Não Há Salvação, nós vamos trazer ali um trechinho, para que possamos acompanhar. Está pausado aí? Aí.
Então ali está dizendo assim, ó, nós vamos acompanhar e refletir um pouquinho sobre esse último trecho do capítulo 15, lá já no finalzinho da instrução dos Espíritos. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Então vamos refletir um pouquinho sobre essa frase, que ela é bem complexa ali no Evangelho, né? Ela já inicia lá dizendo que se nós, levarmos, submetermos, observarmos as nossas ações ao controle da caridade, a nossa consciência nos responderá. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, se nós estivermos atentos, ouvindo a nossa consciência, na brincadeira ela vai tirar a gente de muita fria. É que normalmente o orgulho e a vaidade não nos deixam ouvir a consciência. Então nós sabemos o que devemos fazer, mas nós optamos por não fazer. Nós sabemos que é importante nós investirmos em nós mesmos, buscando compreender, estudar, se melhorar. Mas aí a gente às vezes se deixa levar pelas coisas do mundo material, dos entornos que vivemos, e não aceitamos esse compromisso que a consciência nos chama. E eu não estou dizendo aqui como alguém que já faz o dever de casa, hein? E sim como quem passa por esse desafio no dia a dia. Às vezes a gente sabe que o ideal e o correto é esse trabalho, ou essa ação, ou essa atitude, ou essa palavra, ou essa resposta, ou apenas o silêncio. Mas eu não dou ouvido à consciência. E aí eu respondo, eu faço uma má escolha, eu dou um revide, e eu vou me compromissando com isso, dificultando que a gente encontre essa felicidade, essa paz mais rápido. Porque cabe a cada um de nós o nosso progresso. Assim também como nós não podemos fazer o progresso do outro, do nosso filho, do nosso esposo, do nosso cônjuge. Nós não podemos fazer. Podemos até ajudar. E esse auxílio ele é mais pelo exemplo do que pelas palavras, assim como diz o provérbio chinês, né? Um exemplo arrasta mais que 1000 palavras. Então nós temos que focar em quem nesse momento? Em nós, para que a gente possa ajudar aqueles que nos cercam. Mas primeiramente, ajudarmos a nós mesmos. Que é um pouquinho do que nós vamos entrar agora na reflexão sobre a caridade. Retirada aí um pouquinho desse capítulo, para que a gente faça essa introdução. E agora, aproveitando aí de Emmanuel. Mas antes eu vou seguir só um trechinho aí das reflexões que eu havia proposto para vocês. Então nós vamos lá, na consciência, ela vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Aqui entra a vontade. A vontade é o que destrava tudo. É a chavinha para abrir qualquer porta. E como é difícil trabalhar essa vontade quando não é para as coisas do mundo. Por exemplo, hoje aqui nós estamos com essa chavinha destravando, Estamos aqui com a proposta e o ideal de procurar compreender, exercitar um pouquinho mais, buscar se unir em uma sociedade, uma micro-sociedade com o mesmo ideal, para se auxiliar uns aos outros e fazer que essa caminhada da vida seja um pouco mais leve. E aí o Cristo nos diz, vinde a mim e vos aliviarei. Isso que nós fazemos aqui nessa noite, procurando esse alívio, essa paz,
E nós encontramos, né? Não é assim? A gente entra aqui, se sente bem, vê os amigos, a energia nos envolve. Esse é um passo. O próximo é a hora que a gente sair do portão para fora. Carregar o que nós estamos adquirindo aqui dentro. Realizar isso lá fora. Porque nós vamos ter esse bem-estar que temos aqui, lá também. Ah, Marcos, mas não é fácil, né? O dia a dia, as pessoas que a gente encontra. Não, não é. Eu sei. Porque eu luto com isso todo dia. Mas quando eu ouço minha consciência, ela me guia. Opa, você fez errado. Ó, não é assim. Porque nós já sabemos. Nós já temos esse conhecimento. A consciência já nos alerta. Então que nós possamos estar mais atentos. Atentos a esse despertar da nossa consciência. E ele diz, né, que para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Então eu não vou realizar o mal, eu fico paradinho e não realizo o mal. Será? Porque ali eu estou realizando o mal para mim mesmo, porque eu estou atravando o meu progresso. Eu posso até não fazer um mal a alguém naquele momento que eu estou ali paradinho em inércia. Mas lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, quando questionados os Espíritos, se bastaria não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma posição melhor futura? A resposta é não. Então não basta não fazer o mal. E o complemento dela é, nós devemos fazer o bem na medida das nossas forças. É na medida das nossas forças, não é mais. Ah, mas eu não consigo isso. Faz o que consegue. Tenta fazer um pouco mais, porque a cada dia a gente está aqui para se melhorar e vencer. Porque o próprio Cristo já nos disse, vós sois deuses. Se quiseres, vai fazer o que eu fiz e muito mais. Tá certo que isso fica um pouco distante. Até chegarmos nesse ponto, pelo menos para mim. Mas se a gente não começar a dar os primeiros passinhos, quando vai ser? Então esse é o convite, olhar para os pequeninos que estão ao nosso lado, olhar para as pequeninas oportunidades que nós temos de realizar o bem, de praticar a caridade. E aí, fazendo as pequenas, um dia faremos as grandes coisas também. Seguindo um pouco adiante, estou apanhando um pouquinho aqui. Eu vou utilizar dessa frase de Emmanuel, que é a proposta para a nossa reflexão. Até agora foi a introdução. Como me deram até às 11, eu vou terminar antes um pouco. Então, Emmanuel nos diz assim, ó, vamos ver o que ele está nos convidando a refletir. Não nos esqueçamos de que há também uma caridade que devemos a nós mesmos, a fim de que a caridade que venhamos a praticar à frente do mundo não se reduza à mera atitude de superfície. Que Emmanuel ali, numa pequena reflexão que propõe, está nos trazendo. A amplitude é grande, né, desses dizeres de Emmanuel. Mas, primeiramente, ele está nos convidando a olhar para si, a ser caridoso para consigo mesmo. E às vezes a gente acha que a caridade é só fora. E aí é um equívoco, porque nós precisamos licenciar ela dentro de nós, para que só assim a gente consiga fazer à frente do mundo. Porque senão ela é superficial. Eu estou fazendo algo do que eu não possuo. Então, como que eu vou amar alguém, um irmão menor, os pequeninos do caminho, se eu não consigo me amar? Se eu não consigo me aceitar como eu sou, com as minhas imperfeições ainda, com os meus desafios ali a burilar, mas cheio de virtudes e talentos também. Mas se eu não me aceito, como que eu vou aceitar o outro? Então o Emmanuel está nos convidando, olhe para dentro de si, seja caridoso para consigo, para que isso sirva de exemplo e que você consiga fazer isso fora.
onde pode parecer, quando olhamos para ser caridoso para consigo, um ato de egoísmo, mas eu vou olhar para mim, o esquema que eu ouvi sempre é fazer caridade para quem está precisando lá fora. E nós não estamos precisando? Será que não? Porque a caridade não se restringe a um auxílio material. Muito mais que isso. Hoje aqui, nós estamos fazendo caridade para conosco. Porque quando aqui adentramos, buscando refletir, se encontrar com Cristo, é ser caridoso para consigo, é destravar o nosso coração. As atividades da casa, as oportunidades que tem, quando nos propomos, nós estamos fazendo o quê? Sendo caridosos para com os outros? Ou primeiramente para com nós? Aproveitando ali todo esse trabalho que é feito aqui na casa, que eu conheço, alguns dos trabalhos. Quem trabalha aqui nas equipes sabe que a partir do momento que a gente se propõe para esse trabalho, nós somos os primeiros a sentir o benefício. Nós já se sentimos bem. A caridade nem chegou no objetivo ainda. Seja ela material, seja ela moral, seja um atendimento fraterno, nem chegou lá. Mas a partir do momento que eu me proponho, eu já começo a me sentir bem. Nossa, que legal, que bom. As energias nos envolvem. E aí a gente dá o próximo passo. Não é assim? Independente do voluntariado que a gente possa estar realizando, o primeiro beneficiado somos nós. O reflexo disso depois vai adiante. Por isso que Emmanuel diz, cuida de si. Olha para você. Seja caridoso para você. Porque ele sabe que o reflexo desse resultado vai ser nos irmãozinhos menores que estão à nossa volta. Porque tudo aquilo que a gente já se amadurece e melhora, a gente vai fazer e colocar em prática aonde? Na família, no meio em que a gente vive, na sociedade, não é isso? Um pouquinho que a gente amadurece, onde vai ser o resultado desse amadurecimento? No entorno. Então, a caridade para consigo é um convite que é feito aqui pelo Evangelho, que é feito pelo Cristo, que é feito pela frase de Emmanuel, para nós investirmos mais tempo em nós, nos minutos de Deus. E onde são os minutos de Deus? Aí tem uma frasezinha de um livro, né, que é os minutos de Deus. Aonde é esse tempo de Deus? A cada instante que nós temos aqui respirando nesse planeta. Então, se nós estamos em contato com a natureza, é uma oportunidade. Se nós estamos em contato com outras pessoas, é uma oportunidade. Em todo instante, nós temos a oportunidade de investirmos em nós mesmos. Mas nós temos que estar atentos. Nós temos que estar tendo ouvidos de ouvir, olhos de ver, para não deixar passar essa oportunidade. Porque o mundo nos consome, ele nos envolve, ele nos embaraça. E se nós não estivermos atentos com nós mesmos, nós damos só atenção para o mundo. Aí nós só se conectamos através das mídias, das diversas formas que tem, e nos esquecemos do pequenino que está ao nosso lado. E eu falo isso com quem quer despertar a consciência para no dia a dia estar mais atento. Talvez eu mais necessitado, porque já falei sobre o tema não só uma vez, em várias casas. Para que no dia a dia meu, eu não me esqueça. Então o meu convite para essa noite é que a gente reflita um pouquinho sobre isso. Sobre o nosso ser, olhar para dentro de si. Quando a gente fala de despertar da consciência, né? Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio mais prático e eficaz para se evoluir nesse mundo e se afastar dos arrastamentos do mal?
A resposta é de Santo Agostinho, né? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, ter caridade para consigo é buscar se conhecer. Porque quando nós começamos a nos conhecer, nós temos possibilidade de fazer o próximo passo, que é fazer uma escolha. Olha, isso eu quero mudar. Isso eu encontrei aqui não está muito legal, eu quero mudar. E se eu mudar, eu vou me sentir melhor. Aí entra a vontade, que é de cada um. Mas o guia seguro, nós temos. Então, se Jesus, ele é o amor, em essência, nos traz a lei do amor, a caridade é uma filha. E o manual seguro? Olha o Evangelho. Tudo que nós pegarmos para refletir em trechos do Evangelho e aprofundar nessa reflexão é o nosso guia seguro. É importante outras obras e estudos, porque, como aqui citei, né, o Livro dos Espíritos, a gente cita outras obras de Chico sempre, vão complementar. Mas a essência da Boa Nova e do convite está ali no Evangelho. Acho que eu passei, né? Vamos ver. Ah, não, passei não. Então, vamos lá. Então, seguindo um pouquinho adiante. Assim como o amor à caridade nasce primeiro no íntimo do ser que a pratica. Por isso, quando exercemos a caridade com o outro, já exercitamos na intimidade da nossa alma. Aquilo que eu até comentei, né, sobre os trabalhos e tudo mais que a gente realiza, já sente isso no nosso íntimo. Praticar a caridade consigo mesmo começa, antes de tudo, na tomada de consciência de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Compreendendo a responsabilidade que temos com os nossos atos, com os efeitos que eles nos trazem e principalmente com o nosso papel na busca incessante da elevação espiritual. É enxergar dentro de si as falhas, as imperfeições, os orgulhos e, a partir dessa análise, oferecer a nós mesmos a ajuda necessária para superarmos e corrigirmos essas imperfeições. Aqui, hoje, nós estamos realizando isso. Mas é importante que a gente se observe para encontrar ali o que é necessário ser trabalhado. E nós vamos encontrar. Não é nem gostoso, né, a gente se olhar para dentro, se olhar no espelho. A gente quer fugir disso, a gente prefere fazer caridade para fora, fazer distante, porque se enfrentar não é fácil. Só que aqui a orientação é que faça isso, mas não se esqueça que existem recursos à sua volta para auxiliar nessa caminhada. Essa casa, por exemplo, que nos acolhe, abençoada, essa doutrina consoladora, esclarecedora, não nos faltam recursos à nossa volta se a gente realmente quer se melhorar. E nós queremos, porque nós queremos a felicidade e a paz. É outro instinto que trazemos dentro de nós, de se melhorar, de buscar, de sempre buscar mais, buscar o melhor. Só que às vezes nós temos que deixar um pouquinho esse buscar do material e lembrar que também existe o espiritual, o moral, né? É um convite aí que é feito, né, nesse trecho do Evangelho. Haroldo Dutra diz assim: o autoconhecimento é um desafio educativo. Educa e transformará a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa. Onde nós vamos nos educar? A casa aqui é um bom lugar, né? Para a gente se educar. E é começando. Uma boa leitura é uma forma de se educar. Uma boa conversa é uma forma de se educar. Se esquivar um pouquinho das conversas ruins, do entorno que nos traz, que nós somos metralhados pelas coisas ruins à nossa volta, é uma forma de se educar. Saber filtrar. Chegou aqui, parou. Não leva adiante. Sou um bom pacificador.
Pacificador é aquele que chega até ele as coisas, mas ele pacifica, ele não leva adiante. Assim o Cristo nos convida a ser, não é isso? Então, como é um desafio educativo, nós precisamos começar. Ninguém aqui, em qualquer formação que esteja, não começou direto lá no último ano de colagral. Precisou começar lá no prézinho e ir estudando. Assim eu me vejo hoje, engatinhando no entendimento, na proposta, na nossa missão. Porque o Cristo, nesse capítulo, ele traz ali já no início, amar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Depois ele faz a proposta da prática da caridade como o único caminho. Aí a gente se pergunta assim, mas qual é a minha missão aqui na Terra hoje, nessa oportunidade reencarnatória? Eu me fiz essa pergunta muitas vezes, principalmente quando eu comecei a conhecer a doutrina espírita. E confesso que fugi dela diversas vezes. Ou porque eu não conseguia encontrar, entender, ou porque eu não queria. Mas hoje aqui o Cristo nos deu a resposta para isso, mesmo que seja uma parte da nossa missão. Observe os pequeninos ao seu lado. Cada vez que fizermos aos menores, os pequeninos ao nosso lado, é a Ele que estamos fazendo. Então aí eu entendi e luto a partir daí, para procurar ser uma melhor pessoa, um melhor pai, um melhor filho, um melhor irmão, um melhor colega ou colaborador de trabalho. E vocês podem me perguntar, quem me conhece sabe, você já conseguiu? Não. Mas eu não vou desistir, porque eu estou fadado a esse sucesso. Nós fomos criados simples e ignorantes para chegar um dia à perfeição. A usar aqui, a humanidade e a angelitude. Então não é uma questão de querer, nós vamos. Só não podemos ficar parados, senão as oportunidades passam. Trago uma historinha para que a gente possa encerrar. Tem um pouco a ver com o convite do Cristo, a proposta da reflexão da noite, aonde um jovem saía da sua cidade, andava um longo trecho até chegar em um estudo de autoconhecimento. Passado um tempo que ele saía da casa, viajava um trecho, ia lá encontrar com esse mestre que ali administrava esse curso de autoconhecimento. E ele observando, certo dia chamou esse mestre para conversar, dizendo assim: mestre, eu tenho observado os alunos aqui do curso, e eu tenho visto que alguns deles se transformaram completamente. São outras pessoas de quando começaram o curso. Alguns outros se modificaram um pouquinho. Mas muitos, assim como eu, e ele se incluiu, não se modificaram em nada. Por que disso? E assim, esse professor, assim como fazia o Cristo, usou daquela tática, de fazer uma nova pergunta para que ele encontrasse a resposta. Questionando ele da seguinte forma: você vem da sua casa, que é distante, que é longe, percorre um longo caminho. Se você tivesse que explicar para todos os seus colegas aqui como chegar na sua casa, vamos lembrar que não tinha GPS para digitar lá, tá? Senão fica fácil, Mas nós temos o nosso GPS, Então, como você faria para explicar? Olha, eu explicaria com os detalhes, com todo o cuidado, com todo o amor, dando todas as informações para que eles pudessem chegar no objetivo. E você acha que todos eles chegariam à sua casa
ou apenas aqueles que se propuserem a percorrer o caminho? Resposta dada já, né? Não basta apenas a gente conhecer o caminho. Nós precisamos percorrê-lo. Nós precisamos vivenciar. Então, quando Cristo nos convida à Boa Nova, é um convite que hoje a doutrina amplia as reflexões, a orientação, as informações, as respostas para tudo que nós quisermos questionar, mas que depois de ter esse conhecimento, é necessário que a gente vivencie, que a gente trace uma rota e siga. Esse é o convite do Cristo. Esse é o convite da reflexão da noite, é o convite da caridade para consigo. Invistam o máximo em vocês mesmos, porque só assim todos nós poderemos colher os frutos. A transformação que nós gostaríamos que acontecesse lá fora, não tem outro lugar a não ser iniciando aqui dentro. E aí depois somado, ela acontece. Que nós possamos fazer a nossa parte e aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Que Jesus nos abençoe. Os nossos companheiros passistas podem se posicionar para o momento do passe, distribuindo-se nas laterais, né, igualmente, ao fundo do salão, enquanto o Marcos fará a prece neste momento do passe. Vamos aproveitar todo esse ambiente preparado pela espiritualidade amiga que nos acolhe, abrindo nosso coração, a nossa mente, para que os fluidos, as energias, que os nossos irmãos, nesse momento como intermediários da espiritualidade, nos oferecem. É certo que quando nos propomos a estar aqui, já somos cuidados, já somos tratados, consolados, naquilo que cada um necessita no seu íntimo. Porque Deus conhece cada um dos seus filhos e os seus emissários, assim também. Que nesse momento possamos estar abertos, receptivos, para melhor absorção, na certeza de que sairemos daqui melhores, fortalecidos para a nossa vida cotidiana. E assim, Senhor, elevamos a Deus a oração que Jesus nos deixou. Pai de infinita bondade, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, na terra e nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, na mesma medida que perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe entregue às tentações. Livrai-nos de todo e qualquer mal, principalmente aquele que ainda resiste dentro de nós. E que assim seja, e que no silêncio possamos receber as energias.
Marcos, muito obrigada, gratidão pela mensagem, porque realmente o Evangelho é tudo, né? Então a gente sempre pede aos oradores que nos tragam mensagens do Evangelho, que é o nosso roteiro realmente. Então, que Jesus o abençoe, fortaleça, leve o nosso abraço aos companheiros lá do Pátria. E hoje nós vamos, novamente sairmos lá para o nosso jardim, e eu gostaria de lembrar que o nosso bazar está aberto, tanto de roupas de adulto quanto o infantil. Então, quem quiser visitar, conhecer o bazar, temos os pães, e também queremos deixar o convite já para a próxima segunda-feira. Nós teremos aqui na casa o coral municipal, Renata? Que virá também a brilhantar aqui a nossa noite, além da palestra. Então, já está feito o convite a todos, porque é uma alegria, A música também traz aquela alegria maravilhosa aos nossos corações. Então, vamos divulgar, além das redes sociais que a gente coloca, mas vocês são os maiores divulgadores, dos eventos da casa, dos trabalhos da casa. Então, que todos possam ter realmente uma semana de muita paz, muita alegria, muita luz, muita reflexão na mensagem que o Marcos trouxe para nós nesta noite do Evangelho. Muita paz a todos.